8h05, já voltamos aqui com o Folha no Ar ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, em todas as plataformas aí de podcast. Às vezes você está num momento aí que você só pode ouvir, então coloca lá no Spotify, no Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, qualquer aplicativo de podcast você vai conseguir ouvir o Folha no Ar com os podcasts de todos os dias, tem todas as edições lá, são mais de 2.000 já, né, Beto? Tem mais, pode acessar lá que tem todo o conteúdo nosso lá. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui com o Folha no Ar. E são 8h06, Campos tem previsão de calor para hoje, já choveu agora pela madrugada, tem 27 graus agora aqui na área central da cidade. Só conferir se está com sol e tem aí algumas nuvens também, mas o tempo segue aí quente para hoje ainda. No programa de hoje estamos conversando com o Diego Prata. Diego Prata é engenheiro de segurança do trabalho, entre outras atividades que ele tem e bagagem de estudo, está fazendo doutorando em engenharia de produção na UFRJ e também é professor do Cefet, lá é Cefet mesmo, né? É Cefet, não estou falando errado, não, é Cefet Rio de Janeiro. Qual bairro lá? Maracanã. Do ladinho do estado. Molinho. Pertinho da rodoviária ali também. Isso. Vai de metrô? Nem. Não, quando eu. Ou você vai de carro? Não, eu vou de táxi. Eu desço na rodoviária e vou de táxi. Vou de ônibus, desço na rodoviária e vou de táxi pra lá. Vai de táxi por causa do horário, às vezes, né? Eu chego muito em cima, assim, perto da aula e melhor de táxi. Não dá mole. A rodoviária agora Novo Rio tem um acesso lá muito bacana para Uber, né? Muito show. Sim. Também, sim. Muito legal. E agora também tem lá o Terminal Gentileza, que é do lado, né? Que é do lado, que aí é para a área municipal ali, né? Muito bacana. Ficou muito bonito. Você já foi no terminal? Eu só passei por ali. Não, só passei, não fui lá ainda não. Mas ficou muito bonito, né? Muito bonito. E legal foi a homenagem, né? Pro poeta Gentileza. Isso. Gentileza gera gentileza. Apesar de ser de Campos, eu sou corintiano, você acredita? É mesmo? Meu sonho é assistir um jogo lá no Maracanã do Corinthians. No Maracanã do Corinthians? Eu nunca fui no Maracanã também. Nunca foi no Maracanã? Nunca fui no Maracanã. Teve uma fase que a gente trabalhou tanto no Maracanã que a gente estava enjoado já de Maracanã. Agora também nunca fui. Nesse novo agora eu nunca fui, não. Em São Paulo eu fiz jogo no Pacaembu. Não no Allianz Parque, não fui no Pacaembu. Pacaembu muito chique também, muito bom. Para a imprensa, então, um espetáculo. O Diego Prata, então, está conversando com a gente sobre esse mês de abril, que é o mês verde, mês para a gente fazer aí essas ações de prevenção ao acidente de trabalho. E vamos continuar falando só pelo menos mais uma sobre acidente de trabalho, que foi aquela que eu deixei aqui. E eu quero falar sobre esse risco psicossocial que as empresas vão ter que cumprir e está gerando aí uma série de dúvidas ainda, né? Me parece que algumas ainda nem têm essa informação, ou se tem, não sabem como vão fazer para implantá-la. E o que é de fato esse risco psicossocial nas empresas? Mas deixa eu voltar aqui à minha pergunta. E antes da minha pergunta, me permita que, Diego, rapidamente, tem o João da Costa Cunha, ouvinte nosso, está sempre aqui acompanhando a gente. Ele escreve aqui, João é advogado, né? Ele escreve aqui: o sindicato, enquanto entidade, ele digitou mais cedo, né? Eu acho que a gente estava falando do sindicato da construção civil. O sindicato, enquanto entidade representativa dos interesses dos trabalhadores, desempenha um papel crucial na identificação de irregularidades referentes à saúde e segurança do trabalhador. No entanto, é importante destacar que o sindicato não possui poder de polícia para agir diretamente em tais casos. Sua função é mais voltada para a conscientização, orientação e defesa dos trabalhadores. Quando há identificação de situação inadequadas, cabe ao sindicato agir com diligência, acionando os órgãos competentes, como é o caso do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, né?
E o Ministério Público do Trabalho, também. Essas entidades governamentais têm autoridade e o poder para investigar, fiscalizar e, se necessário, aplicar as sanções de empresas que descumprem aí as normas de segurança e saúde no ambiente laboral. Aí ele fala como um todo, né? Sim. Assegurando assim a produção legal e efetiva dos direitos dos trabalhadores. Obrigado, João da Costa Cunha. O exemplo dos trabalhadores de RPA que prestam serviço para o município. Aliás, vocês também têm, vocês que eu digo, a engenharia de segurança do trabalho, tem normas para a qualidade de trabalho e segurança dos trabalhadores dos órgãos públicos, né? Também, claro, evidente. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente está falando de trabalhador, quando a gente fala de norma regulamentadora, a gente está falando de trabalhador regido pela CLT, né? Então, são aqueles trabalhadores que têm carteira assinada e tudo mais. O que a gente procura fazer hoje é uma associação, quando é possível, daqueles itens que são aplicados ao trabalhador CLT no serviço público, tá? Mas a norma regulamentadora, ela é para o trabalhador CLT. Em relação ao comentário do João, ele está correto, tá? Ele está bem correto na afirmação dele. Só que eu entendo que o sindicato ele pode fazer realmente esse trabalho de orientar o trabalhador, de denúncia, quando ele tem ali dentro do seu rol ali de membros, pessoas técnicas na área de segurança do trabalho. Então, essa pessoa ela vai identificar como fazer a denúncia, qual item normativo que não está sendo atendido e vai, assim, proceder com a denúncia, seja no Ministério Público do Trabalho, seja no Ministério do Trabalho. E aí, falando do sindicato da construção civil, né? Quando esse sindicato ele perde essa figura do engenheiro de segurança do trabalho, no meu entendimento, perde uma força de alguém que poderia analisar uma situação de risco e falar, olha, isso daqui não está correto, o trabalhador ele está exposto a determinado tipo de risco, eu preciso da intervenção do Ministério do Trabalho. Então, essa situação, né, dessa falta, até onde eu tenho conhecimento do engenheiro de segurança do trabalho, eu acho que foi um prejuízo muito grande para o trabalhador, né? Bom, Mário Filho está colocando aqui, Cláudio conhece a área de transporte onde será o estádio Zico. Claro que conheço. Vocês estão preparando lá nosso salão de festa. É igual ali o Ari de Oliveira e Souza, nosso salão de festa do americano. Ah, brincadeira, hein? Brincadeira nada, é a Vera. Então vai aí, Mário, capricha aí que o Fluminense vai fazer muita festa aí nesse estádio novo aí. Bom, vamos lá. Eu estava colocando aqui uma dificuldade para você no bloco anterior, para a gente fechar essa parte de acidente de trabalho e entrar nessa coisa dos riscos psicossociais das empresas. Assim, e acho que isso é muito comum. Campos tem mais de 250 mil imóveis. Ou seja, mais de 250 mil casas, apartamentos, prédios. E assim, é muito comum a gente, no particular, né, pessoa física, contratar uma pessoa para trabalhar a reforma da nossa casa, do nosso prédio. E ali não atentar para os detalhes. Eu coloquei aqui algumas dificuldades, o cara vai para lá, ele mesmo dá o jeito de fazer o jaú dele, o andaime suspenso dele, alguns usam essa cadeirinha, mas assim, sem nenhum comunicado, sem nenhum tipo de detalhamento na segurança. Ele quer fazer a obra e o cara quer que a obra seja feita, ou seja, naquele bom e velho quebra-galho que o brasileiro tem. Severino. Como é que funciona isso, cara? E se der um problema, como é o tamanho do abacaxi para cada um? Então, Cláudio, o problema que a gente tem nessa situação é que é comum em Campos a gente fazer esse tipo de contrato de boca, né? Entre o trabalhador que vai prestar o serviço e o dono da residência. E aí, mesmo que não exista situação trabalhista ali, né? Porque não é um contrato CLT, então, mesmo que não exista essa questão de segurança no âmbito trabalhista, existe a responsabilidade civil, né, desse contratante. Só que para isso é necessário comprovar que esse contratante ele teve ali contribuição para que o acidente acontecesse. Existe julgados, né,
que o próprio magistrado ele afasta a responsabilidade do contratante, porque ele entendeu que o contratante não teve culpa no acidente de trabalho. Então a dica que eu deixo aqui para quem vai fazer uma reforma ou contratar algum tipo de serviço é que tenha um contrato, né? Tenha um documento ali firmado aonde você deixa claro ali o que esse trabalhador ele precisa fazer, quais são as obrigações, quais são os seus deveres. Eu acho que fazer um contrato é algo muito, muito simples, né? Em vista da problemática que você pode ter por não fazer. Então a gente está falando de uma situação e a gente vê muita coisa errada em Campos. Vou te dar um exemplo. O novo bairro ali, o Cidade Jardim, né? Ali no final da 28, tem muitas construções particulares acontecendo ali. E aí você vê gente de camisa, de bermuda, de chinelo, subindo no andame, aqueles andames de madeira, que o pessoal, né, faz de madeira improvisada. Você põe ali a estaca, né? Fura a parede. Isso, e vai subindo aqueles andames de madeira ali. E eu cheguei a ver ali no bairro, né? Meu irmão mora ali, então eu vou ali com frequência. Eu cheguei a ver um rapaz que ele tava preso por uma corda. Ele amarrou uma corda na cintura. E para ele aquilo é o cinto de segurança dele. Para ele tá seguro ali, né? Então, assim, a gente vê coisas muito precárias dentro desse cenário que você trouxe aqui para discussão. Então, assim, é necessário que exista uma comprovação de que o contratante ele teve culpa no acidente de trabalho para que haja essa penalização civil, né, dentro do meu conhecimento profissional e dentro dos julgados que eu já verifiquei, tem essa questão da comprovação aí da culpa, né, da pessoa que contrata o serviço. Você falou, é complicado. Agora, cada caso é um caso, tá, gente? Não vai achando que todo mundo é igual, não caiu alguém ali com acidente também, não, né? Não. Tomara que não, né? Bom, meu caro Diego Prata, só para virar essa chave, então, da questão do acidente de trabalho, vamos lá. Deixa eu... Confere lá, Beto, que se caiu, tá, né, precisa de... Tá igual a empresa lá, né, que você falou tirando a foto e de repente, né, deixa na geral aqui, vai lá, não tem problema não. Então, deixa eu virar essa chave, porque você trouxe, na verdade, uma novidade que eu, sinceramente, não estava sabendo. Risco psicossocial que está sendo exigido, vai ser exigido a partir do dia 26 de maio das empresas. Disseca aí para mim, fala o que é esse risco psicossocial, de que forma a gente vai ter que se adequar a esse... Mas é mais uma norma? Como é que está sendo tratado essa mudança? Então, na verdade, é uma atualização que veio para dar ênfase a um risco que existe, que sempre existiu, mas que muitas das vezes ele foi negligenciado, né, por parte das empresas. Porque eu costumo falar, Cláudio, que os riscos que são visíveis, né, os riscos imediatos, eles são mais prioritários, eles são priorizados dentro das empresas. Então, por exemplo, se você trabalha em altura, você sabe que existe o risco de queda, e se você cair, você pode quebrar uma perna, um braço, ou virar óbito. Então a consequência é imediata. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de ruído, as pessoas tendem a negligenciar essa questão do ruído. Por quê? Porque a perda auditiva, né, que a gente chama de PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, ela acontece de maneira gradativa. Ninguém perde a audição porque ficou um dia sem usar o protetor e exposto a uma britadeira. É uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Esse risco que não é imediato, né, que as consequências não são imediatas, eles costumam ser negligenciados. E o risco psicossocial, ele é algo que ele não é visível, né? Ele tá inserido dentro do contexto do indivíduo, né? Então, são situações de estresse, são situações de pressão
por produção, ou falta de meios necessários para aquele trabalhador de desenvolver a sua atividade, um ambiente de trabalho hostil, por exemplo, pode desencadear isso. Então, são coisas que eu preciso entender o contexto desse trabalhador para poder mensurar ou identificar esse risco psicossocial. E aí, uma das coisas que eu estou vendo aqui em Campos o pessoal fazer é colocar esse risco psicossocial dentro dos programas de segurança do trabalho, dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, mas colocando isso de qualquer maneira. Eu coloco lá o que existe a probabilidade de o trabalhador estar trabalhando num ambiente e desenvolver o estresse, mas eu coloco isso sem nenhuma metodologia, sem nenhum método de avaliação. E o principal, sem ouvir o trabalhador. Como que eu vou mensurar um risco psicossocial que afeta o seu convívio social, que afeta o seu psicológico, que é algo que está atribuído ao indivíduo sem ouvi-lo? É impossível, Cláudio. É impossível. Eu tenho que ouvir esse trabalhador. Eu tenho que entender como ele está se sentindo dentro daquele contexto laboral dele, né? Então, se eu não tenho a capacidade ou a expertise de... Não, eu preciso ouvir os trabalhadores dessa empresa. Eu preciso entender como é que eles percebem o local de trabalho dele. Eu vou fazer uma avaliação falha. E aí, quando existia o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que ele foi substituído pelo PGR, uma das críticas ao PPRA era que ele era um documento de gaveta. Você fazia ele, contratava uma empresa para elaborar esse documento, recebia esse documento, colocava numa gaveta e um ano depois você pedia para que fosse revisto esse documento. Então o PGR ele surgiu para combater essa questão da máfia dos documentos de gaveta. Mas quando eu faço um documento que é um documento para gerir ali as questões de segurança do trabalho e eu coloco riscos sem ouvir os atores, que são os trabalhadores, o que eu estou fazendo de diferente do PPRA? O que mudou? Né? O que eu tenho de novo? Se eu não estou ouvindo quem trabalha, quem está lá no front, né? Por exemplo, se eu perguntar a você assim, Cláudio, você sabe manusear uma betoneira? Pode ser que você saiba manusear uma betoneira. Agora, se eu perguntar a você, Cláudio, você sabe as nuances da betoneira? Você sabe identificar as partes? Eu estou ouvindo um barulhinho ali diferente. Você sabe identificar se é no motor, se é na correia? Agora, o trabalhador que está lá, que é operador há 15, 20 anos, ele sabe, ele conhece o equipamento. Da mesma forma, para o risco psicossocial. Quem está envolvido na atividade é ele. Quem conhece a atividade é ele. Então, como é que eu vou mensurar algo que não tá dentro do meu contexto, e sim dentro do contexto dele? Então, o desafio para o risco psicossocial é a gente entender que não dá, é inviável eu avaliar risco psicossocial sem ouvir o trabalhador. É aquela história, pode virar mais uma lei que não pegou? Então, eu acho que vai pegar, mas eu acho que a gente não está preparado para ela neste momento. Essa é a minha percepção. A gente não está preparado. Nem o empregador está preparado, nem os órgãos fiscalizadores acredito que não estejam preparados. Então, acho que é preciso a gente ajustar isso, porque senão vai virar uma coisa proforme. Não, vou colocar lá no documento, eu coloquei, tá ok. E aí não vai ter a efetividade que era preciso ter. Olha só, essa lei é de quando? É de quando, você lembra? Não, mas se eu não me engano tem mais de ano. Entra em vigor 26 de janeiro. Não, de maio. De maio. Daqui um mês e meio, basicamente. Basicamente, quase 2 meses. São riscos psicossociais, condições de trabalho que podem afetar a saúde mental, emocional e social, até social. É social. Porque o indivíduo, quando ele vai para uma empresa, ele está dentro de um contexto social, ele tem que se relacionar com as pessoas, né? E também tem um contexto social dele ali fora do trabalho, porque existem situações que podem afetar ele fora do trabalho.
Ah, sim. Ó, e tem aí, então, agora, só para você ter ideia, para a gente ir pegando até para quem está nos ouvindo: carga de trabalho excessiva, falta de autonomia, cobrança excessiva, trabalho precário, insegurança no emprego, falta de clareza nas definições das funções, má gestão de mudanças organizacionais, fatores interpessoais, ausência de suporte, por exemplo, de apoio de chefias ou de colegas. Sim, sim. Isso é muito comum também, né? Você dá uma tarefa para o trabalhador fazer, mas você não dá os recursos mínimos necessários para executar aquela tarefa. Vem estresse, ansiedade, depressão, apatia, insegurança, fobia, falta de concentração e perda de memória. Exatamente. Quer dizer, você tem consequências ruins para o trabalhador e evidentemente que para a empresa também. Sim. Você acha que isso vai conseguir ser implantado até dia 26? Acho que não, Cláudio. Acho que não. Acho que tem que haver uma prorrogação de prazo. Acho que na nossa sociedade, tanto empresa quanto empregador, a gente não está preparado para essas mudanças. Porque você tem, assim, uma série de normas a seguir. Porque, assim, ser empresário no Brasil, você há de convir também que não é brincadeira. Aliás, você é empresário. Você tem empresa. Na verdade, quem tem empresa é minha esposa, né? Ela que é a... Eu sei que é chuva lá. Ela manda em você, ela não vai mandar... Ela é a manda-chuva. É normal. É normal. Nós somos PM. E graças a Deus por isso. Mas assim, cara, não é fácil ter uma empresa no Brasil. O que tem de lei para se cumprir, você há de convir. Teve um especialista aqui acho que foi Saulo, economista, lá, colega seu do Easy Senza. Você atuou no Easy Senza ou atua ainda? Na verdade, eu sou aluno do Easy Senza. Você é aluno do Easy Senza? A matrícula mais antiga do Easy Senza, você acredita? Não, porque... É de 2005, eu fiz 3 cursos no Easy Senza. Que legal, cara. 3 cursos, tô fazendo direito agora. Direito? Direito no Easy Senza, você acredita? Rapaz, o que eu não gosto de estudar, você gosta em dobro. Não, e o pior é que você não sabe. Eu tenho lá colega de ensino médio, que são meus professores. eu tenho ex-alunos que são meus professores. E a coordenadora fez ensino médio comigo, a Juliana. Então, assim, Juliana, é um ambiente muito massa lá, cara. Pô, muito bom. Então você não quer sair do auxiliador? Não quero sair do auxiliadora. Aliás, vai aqui nosso abraço e carinho aí para Beth Landim, para Elô. Beth que me deu que me forneceu lá junto com a Milton a bolsa de estudo, tá? Sou muito grato a ela. A sua história começou aí, né, cara? Porque se eu hoje eu tô aqui é porque Beth me deu uma oportunidade lá de estudos e aí eu consegui fazer ensino médio e consegui fazer graduação lá com bolsa de estudo. Que legal, cara. Agradeço muito a ela e o Hamilton até hoje. Beth assim... Fora de série. Beth é luz na vida das pessoas. Onde ela passa, ela é luz. Eu gosto muito, sou apaixonado por essa amizade que a gente tem. Ela é muito sensacional. Ela, Elô Landim, sim. Gente, aquela diretora dela lá que fala com ela sempre, tá aqui, meu Deus, me fugiu o nome aqui. Meu pai, eu vou lembrar daqui a pouco, mas toda a equipe aí do Auxiliadora e do Easy Senza, nossa mãe, sensacionais. Vai aí nosso carinho. E tem o aniversário agora, né? O centenário, né? Tá sendo isso. Comemorado agora. Eu acho que já até passou, acho que foi semana passada. Não, bem aí um mês inteiro de festa. Mas eu acho que a data eu acho que já passou. A data eu acho que já passou. Perfeito. Bom, eu vou precisar fazer outro intervalo, Diego. E assim, só pra gente... Sobre essa questão dos riscos psicossociais... Essa coisa ainda está muito verde, pelo que eu entendi. Sim. Você conhece tudo, já sabe tudo, mas... Nada, ninguém conhece. Não, cara, não, sobre as mudanças, sim, você já deixou claro isso, mas claro que isso aí vai se adequar a cada... Porque a empresa vai ter que relatar, por exemplo, os riscos de ter... E eu não entendi bem qual é essa parte. Pelo menos só para fechar esse bloco. Eu vou ter que relatar para quem, de que forma... O caso de assédio sexual, por exemplo. Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o mapeamento de todos os riscos de uma empresa. Então, esse mapeamento a gente chama de inventário de risco.
O que a alteração normativa está pedindo é para que a gente coloque os riscos psicossociais dentro desse inventário de risco. Então, a gente tem os riscos ambientais, que são os riscos físicos, químicos e biológicos. A gente tem os riscos ocupacionais, que são físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. E aí a gente precisa introduzir esses riscos psicossociais também. Então, quando a gente mapear os riscos dentro de uma organização, a gente precisa agora, vai precisar, né, incluir esses riscos psicossociais. E quando a gente inclui esses riscos psicossociais, a norma fala que a gente tem que ter o inventário de risco e o plano de ação. Só que o plano de ação, tem muita gente fazendo aí o plano de ação de maneira equivocada. O plano de ação, ele é em cima dos riscos identificados. Então, por exemplo, eu identifiquei lá que o trabalhador X está exposto ao ruído. Eu tenho que ter uma ação para eliminar, reduzir ou neutralizar essa exposição ao ruído. Da mesma forma, vai acontecer com o risco psicossocial. Se eu identifiquei que o trabalhador ele está lá exposto a uma situação onde ele não tem o suporte para desenvolver as suas atividades, né? Eu identifiquei esse risco psicossocial, eu preciso ter um plano de ação para que esse risco seja tratado devidamente. Então, será que ele precisa de um acompanhamento mais próximo da gerência? Será que ele precisa de mais pessoas na equipe dele? Será que ele precisa de uma sala maior, por exemplo? Ou se ele precisa de um computador melhor para desenvolver a atividade dele? Então eu vou tratar esse risco psicossocial. Então, eu tenho que ter o inventário de risco, onde esse risco psicossocial vai ser inserido, mas eu também preciso ter um plano de ação para tratar aquele risco que eu identifiquei no inventário. Beleza. Bom, vamos lá. Quais são os benefícios desse tema, desse bloco? Agora eu acabei esticando aí, que eu acho que é fundamental falar sobre esse que você trouxe aí, eu não tinha nem percebido. A Lu Signo colocou aqui, ó, a avaliação quanto aos riscos psicossociais será somente para empresas privadas? Então, boa pergunta. Boa pergunta. Então, a gente, mais uma vez falando, quando a gente fala de norma regulamentadora, a gente está falando de trabalhador regido pela CLT, né? Tanto é que a gente tem, se você pegar a CLT, você vai ver que tem muitos itens da norma ali, porque a norma veio da CLT. Então, eu entendo que a avaliação psicossocial ela vai ter que ser realizada para todos os trabalhadores, né? Porque eu defendo, Cláudio, uma segurança além da norma. Eu acho que a norma regulamentadora ela é importantíssima, ela é um avanço, né, para a área de segurança do trabalho, mas ela é o mínimo, ela é o básico. Então, a gente não pode nivelar segurança do trabalho por norma regulamentadora, porque ela te dá critérios mínimos. Então, se eu tenho um serviço público, eu acho que a gente precisa aplicar norma regulamentadora no serviço público. Se a gente tem outros tipos de organizações, a gente precisa aplicar segurança do trabalho ali naquelas organizações. Então eu acho que situações de assédio, de estresse, de falta de apoio no trabalho, ela acontece numa empresa privada, ela acontece numa empresa pública, ela acontece no serviço público, ela acontece em qualquer lugar. Então, quando eu falo de segurança do trabalho, e eu, enquanto prevencionista, e não enquanto pessoa corretiva, como a gente estava falando no início, eu preciso trabalhar com segurança, independente do campo de aplicação da norma regulamentadora. Porque a segurança do trabalho ela não se restringe à NR. NR é o básico do básico. Então, se a gente está falando de prevenção, a gente precisa estender isso a todas as organizações. Perfeito. Bom, vamos lá. Ergonomia do trabalho. O que é ergonomia do trabalho para a gente que não conhece tão bem assim? Então, acho que é legal você explicar, porque às vezes a gente pode estar praticando aí e não sabe, ou pode melhorar a partir de agora, de algumas dicas aí e né, facilitar a vida da gente. Eu costumo falar que eu tenho algumas paixões na vida, né? Minha família, minha esposa, o meu Corinthians. E a ergonomia. Eu encontrei ergonomia no doutorado. Pra você ter uma ideia, eu conheci a ergonomia, né, por ser engenheiro de segurança, mas eu fui aprender sobre ergonomia no doutorado, né? Então eu faço o meu doutorado com
professor Mário Vidal, lá da UFRJ, ele costuma falar que ele é o ergonomista mais antigo do Brasil. Ele é ergonomista desde a década de 70. Então tem aí uma bagagem muito grande na área de ergonomia. Resumidamente, Cláudio, a ergonomia é a adaptação do trabalho ao homem, né? Então eu vou adaptar o trabalho ao indivíduo. Porém, existem outras definições que eu também acho bem pertinente a gente trazer aqui. Que tem gente que fala que a ergonomia é na ergonomia você busca reduzir a penosidade e garantir a usabilidade. Ou seja, deixar aquele trabalho o menos penoso possível e fazer com que as coisas que você implementa, elas sejam usuais. Elas tenham, de fato, uma usabilidade. Então, a ergonomia, quando você adapta, né, o trabalho ao indivíduo, você reduz a penosidade, você garante a usabilidade das coisas, você está fazendo ergonomia. E ergonomia não é uma coisa... E aqui, então, nessa tela da minha frente. Pronto. Então, assim, quando a gente fala de ergonomia, o que... Um exemplo é o microfone aí que você falou. O microfone, porque, por exemplo, eu tenho uma altura X, o microfone fica nessa altura, só que ele é articulado, então eu consigo, né, fazer o manuseio, eu consigo elevar ele, eu consigo reduzir, abaixar a altura dele, consigo virar para a direita, para a esquerda. Isso é ergonomia. Então, eu tenho aqui uma estação onde qualquer pessoa, de qualquer altura, de qualquer peso, de qualquer característica física, consiga usar esse microfone. Então, isso é ergonomia. E o que eu acho interessante na ergonomia é que ela é uma ciência multidisciplinar. Então, quando eu falo de ergonomia, eu falo de psicologia, eu falo de medicina, eu falo de engenharia, eu falo de arquitetura. Por exemplo, eu vou construir um equipamento ergonômico. Eu tenho pessoal de design envolvido. Eu vou falar de ergonomia cognitiva, que é uma das áreas da ergonomia. Eu estou falando de carga mental. Então eu preciso envolver o psicólogo, eu preciso envolver o médico, o psiquiatra. Quando eu falo de ergonomia organizacional, quando eu preciso otimizar, por exemplo, um layout, eu falo do engenheiro de produção, né? Quando eu falo de ergonomia física, que é onde eu trato das características antropométricas do indivíduo, eu falo com o fisioterapeuta. Ele é o profissional que trata dessas questões de medidas do indivíduo, né? A altura que tem que ter um determinado equipamento. Então, eu estou envolvendo várias ciências, várias áreas na ergonomia. E a ergonomia, ela é dividida em 3 áreas, né? A física, a cognitiva e a organizacional. Eu te confesso que eu tenho uma paixão diferenciada pela ergonomia cognitiva, apesar de não ser psicólogo. O meu trabalho de pesquisa no doutorado é sobre síndrome de burnout, que é aquela síndrome do esgotamento físico e emocional. Então, assim, nós tivemos no período pandêmico, Cláudio, muito afastamento por questões psicológicas, muitos afastamentos. Pessoas perderam a vida, né? Parentes nossos perderam a vida e isso afetou muitas pessoas. Eu no período pandêmico, eu trabalhei num hospital e eu vi ali o esforço dos enfermeiros, dos médicos, que mesmo perdendo parentes, estavam ali desenvolvendo o seu trabalho. Só que isso causou um esgotamento físico e emocional desses trabalhadores. E isso é tratado pela ergonomia. Ali foi tenso, né? Muito tenso, muito tenso. A gente não falou muito aqui, mas nós temos a nossa bacia de Campos hoje, não mais a maior do Brasil, mas potente geradora de emprego. Sim. A gente falou de Macaé e tal, mas eu vejo, sempre eu acompanho aqui, a gente faz o Pod Povo, um podcast do Sindipetro NF. Cara, as condições de trabalho muito, muito precárias de algumas plataformas. Teve um tempo agora aí que saiu até uma reportagem sobre a cozinha de uma plataforma com lava, com bicho na comida, que era um contrato velho que a Petrobras tinha com as empresas não tinha como comprar nada, não tinha como manter, aquele contrato estava ultrapassado. O Sindipetro foi lá e agiu, como sempre, o sindicato, a importância dele é Sim. fundamental, mas assim, dessas normas todas, nós temos essas plataformas, plataformas, quer dizer, é outro setor também que tem, por exemplo, agora você está tendo aí uma luta muito grande e chegou até ter aí uma greve de advertência semana passada da Petrobras e com a aderência de 94, quase 95% da classe no Brasil
no sentido de tentar conversar e entender o que a Petrobras está querendo para acabar com o teletrabalho, que eles chamam que é o trabalho home office. Sim. Você tem lá, tipo, trabalha uma vez na semana, você vai na empresa, as outras vezes você fica em casa, os outros dias você fica em casa. A empresa que Petrobras queria mudar isso, colocar a pessoa para ficar um dia em casa e os outros na empresa. E sem a necessidade, a pessoa logicamente consegue fazer em casa o que faria na empresa. Vai uma vez por semana e tal, para poder resolver, e tá bem assim. Teve gente que já mudou, tem gente que vendeu casa, foi embora, uma série de coisas. Isso é ergonomia? Então, uma dos objetivos, né, da ergonomia é compreender o trabalho para transformar o trabalho. Então, para você exercer qualquer transformação, você precisa compreender o trabalho. E para que eu compreenda o trabalho, eu preciso ouvir quem trabalha. É impossível, da mesma forma que a gente estava falando do risco psicossocial, é impossível fazer qualquer trabalho de ergonomia, que seja uma análise ergonômica preliminar, seja uma análise ergonômica do trabalho, sem ouvir o trabalhador. E aí, o home office foi uma transformação no trabalho, mas uma transformação induzida por um período pandêmico, né? O período pandêmico obrigou as empresas a fazerem essa mudança. Então o trabalho foi transformado. O que você fazia dentro de um escritório, você hoje faz em casa. E eu, Cláudio, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu entendo que não tem volta, tá? Eu acho que o trabalho remoto ele veio para ficar e a gente não vai retroagir nisso. O que falta é a gente ter uma legislação que englobe e entenda as nuances do trabalho remoto. Vou te dar um exemplo recente. Teve um trabalhador, não vou lembrar agora o estado, que ele entrou na justiça contra a empresa, alegando que o cachorro dele mordeu ele. E ele queria que isso fosse entendido como acidente do trabalho. Ele estava na casa dele, trabalhando de home office, o cachorro dele no colo dele, e o cachorro, ele fez lá um movimento brusco, o cachorro mordeu ele. Ele entrou na justiça, obviamente ele não ganhou, mas ele alegou que a empresa tinha a obrigação de fornecer informações para ele sobre o acidente na casa dele, com o cachorro ou qualquer outro tipo de acidente. Obviamente ele perdeu a causa, mas assim, são esses absurdos que fazem a gente ligar a seta, a luzinha de advertência, né? A luz amarela. A luz amarela. Então, por exemplo, a minha pesquisa hoje, ela é sobre a síndrome de burnout, minha pesquisa de doutorado, nos professores que trabalham em home office. Porque a gente acha que o professor só trabalha lá em sala de aula, é só chegar lá e dar aula e acabou. Não, ele prepara a aula, ele corrige prova, ele participa de reunião, e muitas das vezes da casa dele. Eu acredito que o professor, eu tenho uma lá em casa, a parte que ele menos trabalha é na escola. Exatamente. Assim, não é que seja menos, mas numa proporção, tanto trabalho em casa quanto na escola. E sem contar aquela pedagogia do amor, né? Que o professor ainda compra os brinquedinhos para dar no dia das crianças, porque a prefeitura não compra, a Secretaria de Educação gasta dinheiro com outras coisas, mas não, né? Exatamente. Na Páscoa, agora que vai ter, se a Secretaria vai dar Secretaria de Educação de Campos vai dar algum docinho para nada, os professores que se quiserem fazer uma passagem ali, marcar a Páscoa, compra do bolso. Então, isso é pedagogia do amor, isso não funciona, você tem que acabar com isso. Então, assim, ainda tem isso, né? Sim, e o engraçado é que meu pai, que é seu xará, né, Cláudio também, ele fala, meu filho, você é maluco, por quê? Você gosta de duas coisas que o mercado não valoriza, que é a área docência, a área de docência, né, que o professor não é valorizado no nosso país, e a área de segurança do trabalho, onde muitas empresas também não valorizam, né? Então, mas é minha paixão, as minhas duas paixões são essas. Então, assim, é um desafio ser professor, é um desafio ser da área de segurança do trabalho, mas a gente pensa no desenvolvimento social. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho das conquistas dos meus alunos. Eu tive um aluno, o Anderson, ele hoje trabalha na Petrobras, foi meu aluno, fez o concurso, passou em primeiro lugar na Petrobras, tá lá na Petrobras.
Eu tive a Ana Carolina, que passou no concurso agora da Prefeitura de São Francisco, primeiro lugar para Tec Segurança. Então, assim, isso é algo que orgulha o professor, né? Que me deixa feliz e entendendo que eu estou no caminho certo. Oh, não tenha dúvida. Aqui, vamos fazer o seguinte, são 8h45, só para te fechar o programa, tem outra paixão também, que você tem um projeto social, queria que você falasse sobre ele. E assim, é muito interessante porque você consegue visualizar na sua área as carências de quem também já fez os cursos, sim, né, técnico de segurança do trabalho, que tem oportunidade, como você disse, mas muitas das vezes falta preparação, não só o curso, mas falta o conhecimento. Me fala sobre esse projeto, como é que surgiu, nasceu essa ideia, como é que você toca esse projeto, o que está faltando, como é que eu posso fazer para te ajudar nesse projeto? Então, Cláudio, o nosso projeto ele surgiu, né, em 22 de julho de 2023, então a gente já vai fazer 2 anos aí. A ideia nossa é capacitar as pessoas. Como eu fui ajudado lá atrás, né, por Beth, pelo Hamilton lá no Auxiliador, eu sou muito grato, eu acho que hoje é minha vez de retribuir essa ajuda, porque eu vejo pessoas com 16, 17, 18 anos começando, como eu comecei lá atrás, sem ajuda nenhuma, sem suporte nenhum. E, infelizmente, a nossa classe de segurança do trabalho em campos, as pessoas, elas têm uma guerra tão grande pelo mercado que acabam que não procuram ajudar umas às outras. Então, eu quis fazer diferente. Não sou melhor, não sou o salvador da pátria, mas eu quis fazer diferente. Então, a ideia do projeto é a gente capacitar esse técnico de segurança que sai da área acadêmica, né, sai da instituição, muitas das vezes por uma formação mediana ou uma formação ruim, sem saber o básico do básico da área de segurança do trabalho. Então a ideia nossa é juntar um grupo de pessoas interessadas a querer evoluir na área de segurança do trabalho. Então nosso projeto a gente ensina ou busca ensinar como é a prática profissional. O que um técnico em segurança do trabalho faz na prática? Como ele faz um documento, como ele faz uma inspeção, como ele faz uma análise, né? Como ele faz o preenchimento de um e-social, por exemplo. Então a ideia nossa é mostrar a prática profissional. Então os nossos professores, né, eles são pessoas da área de segurança do trabalho, e quando eles vão dar aula, mesmo uma aula teórica, quando eu os convido, e graças a Deus eu tenho algumas pessoas que entendem o meu propósito e querem ajudar, eu falo, ó, você vai dar uma aula, só que traz exemplos, mostra como é elaborado esse documento, mostra como é feito. Então a ideia é capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Por quê? As instituições de campus, né, muitas das vezes eu percebo, e é uma percepção minha, que elas querem formar a pessoa, jogar a pessoa no mercado de trabalho, mas muitas das vezes elas não estão preocupadas com a qualidade do ensino que é fornecido. E aí esse aluno, quando ele sai com diploma de técnico, e aí você chama ele para uma entrevista, você sabe fazer uma ata de CIPA? Não, não sei. Você sabe fazer uma análise de risco? Não, não sei. Então ele sai cru, sem saber nada. Então o nosso projeto nasceu com esse intuito. Então hoje a gente está sediando, né, as nossas aulas numa empresa de segurança do trabalho aqui de Campos, que fica perto ali do estádio do Goytacás, uma empresa parceira, o Lucas lá, né, que é o proprietário da empresa. Ele deixou de lado essa questão de competição por cliente, porque ele é um concorrente da empresa da minha esposa, mas ele deixou de lado isso e falou, Diego, eu quero ser seu parceiro, vou te ajudar, me deu uma sala lá na empresa dele, uma sala aonde pequena. ali? Ali Vale Safety, uma empresa de segurança do trabalho que vende EPI, naquela rua ali, quase de frente para a entrada do estádio do Goytacás, tem um posto de gasolina. Ah, sim. A travessa que tem ali. Isso, a travessa que tem ali. Entre a rua dos Goytacás e a João Guimarães, atrás do Trianon. Isso, essa rua. Então a gente hoje a gente está, né, realizando nossas aulas ali, um espaço pequeno, mas acolhedor, que tem nos atendido, né? As aulas são de graça. De graça, a gente não cobra nada. Quem pode fazer essas aulas, Diego? Quem pode fazer? Técnico de segurança recém-formado, técnico de segurança que não está no mercado de trabalho, engenheiro de segurança também, que entender que precisa evoluir enquanto profissional, também
né, está Pode convidado a participar ali conosco. Tem vaga ainda ou tá Tem vaga, tem vaga. A gente está terminando agora o nosso primeiro curso, em junho a gente termina, a formatura vai ser em julho, né, no dia 26 de julho. Eu escolhi essa data porque é meu aniversário, então comemoro as duas coisas juntos, né? São quantos alunos hoje? Hoje a gente tem 15 alunos, né? 15 alunos participam conosco. A gente tem aula presencial e aula remota. Como é que é a frequência? Também. É boa, a frequência é boa. São 15 interessados. Eu costumo falar que são 15 guerreiros lá que estão conosco, né? E eles estão ouvindo aí a gente, então um abraço para eles. E além disso, Cláudio, da gente dar o curso para eles, a gente procura colocá-los no mercado de trabalho. Porque graças a Deus a gente consegue, né, nesses 15 anos aí de atuação, a gente consegue ter um nome no mercado e as pessoas, graças a Deus, têm nos procurado. Como é que é o nome da sua empresa? DIC Serviço de Treinamentos. DIC Serviço de Treinamentos. E solo é o que eu arrumei esse solo lá que Vitor Hugo me deu? Então, eu trabalhei numa empresa chamada Solo, Luiz Fernando ali da CDL, acho que é CDL que ele tá na CDL. Então, eu trabalhei na empresa do Luiz Fernando, filho, né? Tem um pai, tem um filho. E aí eu trabalhei lá com o seu filho e aí ficou o nome Solo lá. Tá. Você trabalhou com o Vitor Hugo lá também. Isso, ele foi nosso estagiário lá. Foi. Fala aqui, qual o arroba lá que te acha no Face, no Instagram? Então, você pode botar DIC Treinamentos que vai aparecer. D-I-C... Não, D-I-Q. A D-I-Q... Em homenagem à minha esposa, né? Kézia, tem que botar o Q, né? DIC... tá. Treinamentos. Meu DIC mudo, né? D-I-Q? D-I-Q Treinamentos. Treinamentos. Olha aí, achei aqui. DIC.treinamentos. Tem um símbolozinho preto, serviços de treinamento. Já coloquei aqui para seguir. E o nosso projeto social também é PESOF, também tá no Instagram. Peraí. PESOF. P-E-S-O-F. Homenagem ao meu falecido avô. PESOF? Isso. PESOF. P-E-S-O-F. Que é o nosso projeto social. Mas não apareceu aqui não. No meu... Não. S-O-F, mudo? Isso. PESOF, M-D-A, 0 canal, isso aqui não. PESOF. Não achei que não. PESOF, assim mesmo, só? PESOF. Não achei. PESOF. Vou tentar olhar aqui. Tenta aí ver aí se tem alguma outra letra. E quem quiser seguir, quem quiser contratar você, fala por onde, Diego? Consegue achar você na DIC. Na DIC. Consegue achar a gente na DIC ali. Legal. Coloca aí, Cláudio. Projeto educacional. Projeto educacional social. Peraí que eu tô com a mão direita já é ruim para teclar, a mão esquerda nem pra... Projeto Samba para Todos, não, peraí. Projeto educacional. Social. Peraí. Que aí agora a gente acha que educacional, social. Osmaí Ferreira, do meu saudoso avô. Peso. Não. Aqui, ó. Pesos Mair Ferreira. P-E-S Osmaí Ferreira. Isso. Você falou PESOF? PESOF é a sigla. É a sigla. Mas o endereço tá Pesos Mair Ferreira. Acho que é a melhor forma. Isso aí. Vou seguir vocês aqui também pelo... Agradeço. Tá aqui o pessoal estudando. E aí, Cláudio, a gente vai encerrar essa turma, né, em julho agora. E a partir de agosto a gente vai começar com cursos de curta duração. O que seria isso? A gente vai fazer cursos de movimentação de carga, NR11. Então lá um final de semana a gente vai dar esse curso teórico e prático, certificado emitido na hora. Cursos de elaboração de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Também a gente vai dar esse curso de rápida duração. Curso de CIPA, como montar uma CIPA, a gente vai dar esse curso também. Aí o aluno vai ser certificado. E aí a ideia desses cursos menores é o aluno ter uma formação rápida, e ele também adquirir vários certificados. E aí, quando ele for para a empresa, ele vai falar, eu tenho essa formação aqui, eu sei fazer um PGR porque eu fiz esse curso aqui, eu sei dar um treinamento de segurança na construção civil porque eu fiz esse curso aqui.
Então a ideia é essa. Tem certificado. Tem certificado gratuito, Cláudio. Tudo gratuito. A intenção não é cobrar R$1 de ninguém. Muito bom, cara. Parabéns. E quem quiser ajudar, colaborar, de repente tem uma sala maior aí, ó, vou emprestar a sala a vocês, faz um contrato. O que eu estou precisando hoje é de uma sala. Tenho pedido ajuda a um vereador amigo meu, ele também, né, se prontificou a nos ajudar. E espero que dê certo, porque hoje o que a gente está dependendo hoje é de uma sala. Uma sala, né? Uma sala maior, porque o Lucas nos forneceu a sala dele com muito, muito bom grado, mas a sala pequena. Leva o Lucas para ajudar em outra coisa agora, arrumando uma sala maior. Exatamente. Enfim, pô, legal, legal. Cara, que bom te conhecer. Obrigado pelo seu carinho de estar aqui com a gente. Muito bom poder a gente... e aí, assim, sempre a gente tem as nossas fontes de pesquisa, de informação. Sim. A partir de hoje eu vou tomar a liberdade de te perturbar sempre lá. Fica à vontade, estou aqui para isso. Surgiu uma demanda, a gente vai te perturbar lá, tanto aqui, o jornal, enfim. Tem sempre aí... Tomara que seja só demanda boa, né? Que não seja nenhum acidente, nenhum problema. Mas, se Deus quiser. Surgiu, a gente vai estar te incomodando. Seja bem-vindo sempre aqui à casa. Obrigado pela presença. Agradeço a todos os ouvintes também. Um bom dia a todos. Tá certo, amigo. Ó, começamos aqui com o Diego Prata no Folha no Ar de hoje, fechado por aqui. Amanhã, 7 da manhã, quem vai estar com a gente aqui é o Coronel Rodrigo Ibiapina, novo comandante da nossa Secretaria de Ordem Pública. Pergunta para o Coronel. Será que vai acabar com a baderna na pelinca? A primeira delas, né? Vamos botar lá na pauta lá, vamos conversar sobre essa questão aí de ordenamento também da noite ali na pelinca. Muita gente reclamando, segue a reclamação, som alto, barulho até altas horas. Como é que fica essa situação? Entre outros assuntos, claro, evidente, que a pasta comanda, né? Que a pasta é responsável. 8 horas, o Jackson foi para assumiu de vez a Câmara, né? E agora a gente faz aqui a primeira entrevista aí com o Coronel Ibiapina. Bom, pastor Marcos Elias, está colocando aqui, ó, professor Diego é gente boa. Fique à vontade aí, se quiser agradecer ele, está aqui mandando um abraço para você. O pastor Marcos Elias é o nosso vereador ali, né, na Câmara, nosso representante. Eu botei pastor. Ele aqui, por exemplo. É um amigo pessoal que eu tenho, alguém que tem buscado, agora que eu vi que é o vereador, por exemplo. Tem buscado nos ajudar aí no projeto social. E é uma pessoa do bem que tem todo o meu respeito e meu carinho. Podia ter falado o nome dele, eu acabei não perguntando aqui por causa da hora, agora está registrado. Gosto muito do Marcos Elias. Ele é conheço, assim, tivemos junto aqui recentemente, ele me deu a honra aqui de conceder entrevista, bater um papo com a gente. Trabalhador, guerreiro também. Sim, tem tentado nos ajudar aí na busca por essa sala aí e se Deus quiser vai dar certo. Tá em boas mãos. Tá sim. A gente tem que estar rodeado de pessoas boas, né? Se não tiver, não vai. É isso. Se não tiver, não vai. Um abraço aí ao pastor, obrigado pela audiência também, o vereador, o pastor Marcos Elias. Valeu então, Diegão. Obrigado aí. A gente volta amanhã às 7 da manhã. 8h59 do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Já chegou a vacina lá na Vacina Plínio Bacelar, em tetravalente contra a gripe. É porque começa agora período de gripe. Aí todo mundo fica gripado. Aí já tomei a minha ontem, Vitor Hugo também, lá em casa todo mundo já protegido aí contra a gripe. Faço mesmo. Seus funcionários, seus colaboradores também. Não vai falar negócio de colaborador não, que quem falava muito isso era Hitler. Então eu gosto mais de funcionário. Não somos funcionários. É isso mesmo. Bom, vamos lá. 8h59. Está sendo